Bom, o tema dessa mensagem de hoje é: Jesus está voltando. Olhe para o seu irmão e fala assim: Jesus está voltando. Fala aí: Jesus está voltando. Muitos podem olhar isso e dizer: será? Será? Um dia, certa oportunidade, um irmão, nós pregamos sobre que Jesus estava voltando, e ele falou: pastor, o senhor podia pregar outra coisa. Aí eu disse assim: por quê? Não, eu vou explicar para o senhor por quê. Porque, pastor, já está pegando mal, né? Eu falei: pegando mal? É, pastor, porque eu tenho 50 anos de igreja, e desde o tempo que eu conheço por crente, Jesus está voltando, e ele nunca voltou. Muitas das vezes vemos e escutamos isso: Jesus está voltando. Mas no fundo do nosso coração nos perguntamos: será? Olha para o seu irmão e fala assim: será que ele está voltando mesmo? Será que ele está voltando mesmo? Nessa noite, meu intento aqui é ministrar a você uma palavra para mostrar para você que Jesus está voltando. Abra comigo a palavra do Senhor no primeiro livro do Evangelho, no primeiro Evangelho da Bíblia, o Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Todos encontraram? Eu não ouvi, todos encontraram? Mateus, para quem não sabe, está entre Gênesis e Apocalipse. Os velhos na fé, viu? Agora, para os crentes novos, é o primeiro livro do Novo Testamento, tá bom? Mateus, capítulo 25, versículo de número 31. Hoje você vai andar bastante na palavra de Deus, e eu quero que você deixe a Bíblia aberta, porque nós vamos andar muito aqui na palavra de Deus. A mensagem é um pouco extensa, eu espero que você tenha paciência e você glorifique a Deus, porque vamos aprender de uma vez por todas que Jesus está voltando. Todos acharam? Diz assim: quando vier o Filho do Homem, vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns para outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nossa fé não foi forjada nas fornalhas do inferno, mas estabelecida no fogo do Espírito Santo. Pai, que nesta noite a Tua palavra venha educar, ensinar, fortalecer. Pai, meu intento aqui nesta ministração não é passar medo nos Teus filhos, é que Teus filhos estejam aptos e preparados na Tua grande vinda, é para que a Tua glória resplandeça, e quando, ó Deus amado, os céus se abrirem, Teus filhos possam estar junto conosco. Pai, oxalá que eu veja cada um dos Teus filhos aqui, à minha direita e à minha esquerda, no banquete celestial, e nós possamos entrar na grande glória, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que possamos entrar, ó Deus amado, aplaudindo. Outros entrarão para receber coroas de glória, mas eu creio que todos aqui estarão lá, diante da Tua face. É o que eu te peço, crendo na Tua fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Uma das grandes coisas que tem sido deixado de pregar na igreja é: Jesus está voltando. Uma das coisas que tem sido abandonada é esta mensagem: Jesus está voltando. Porque falar que Jesus está voltando não cai muito bem com um evangelho que é pregado hoje em dia, um evangelho triunfalista, um evangelho que ensina para os crentes que eles não podem ter lutas, um evangelho que ensina que crente não pode passar por sofrimento, um evangelho que ensina que o céu tem que ser aqui nessa terra,
um evangelho que ensina que as coisas boas somente tem que ser nessa terra. A Bíblia nos ensina: no mundo tereis aflições. Não é o diabo quem diz é o próprio Jesus Cristo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Muitos crentes são deixados de lado este evangelho porque assusta as pessoas, porque quando falamos que Jesus está voltando e a pessoa faz uma autoanálise, ela olha para si e se pergunta: será que eu estou apto a subir? Será que eu estou preparado para subir? Se Jesus vier hoje, eu vou subir? Pergunte ao seu irmão neste momento: meu irmão, se Jesus vier, você vai subir? Pergunte aí para ele: se Jesus vier, você vai subir? Aqueles que creem que vão subir podem dizer glória a Deus. Para que você entenda o que eu quero aqui ministrar nessa noite, eu quero falar sobre um pouco da vontade de Deus, sobre os preceitos de Deus. Aprendemos que há 3 tipos de vontade de Deus. Não que a vontade de Deus sejam 3, mas elas se encaixam dentro de 3 princípios. A primeira vontade é a vontade permissiva. É o fato em que Deus permite situações. Para que você entenda bem, a vontade do Senhor é que nenhum pereça, mas que todos tenham vida eterna. Essa é a vontade do Senhor. A Bíblia diz isso: a vontade do Senhor é que nenhum pereça, mas que todos tenham vida eterna. Mas entendemos que muitas pessoas perecem no pecado, perecem na falha, perecem no mal. Essa é a vontade permissiva de Deus. Deus tem a vontade que nenhum pereça, que todos sejam salvos, que todos sejam abençoados, que todos recebam vitória. Mas nem todos vão receber. Há uma segunda vontade do Senhor, que esta é a vontade condicional. Como é essa vontade condicional, pastor? Quando Deus, por exemplo, vemos aí a revelação, quando ali tem uma revelação que um profeta ora por você, ou Deus usa o pastor na mesa das revelações para orar por você, e Deus entrega um preceito na sua vida. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma vontade condicional. Um exemplo: muitas das vezes oramos por uma pessoa e falamos assim: irmão, Deus vai abrir a porta de emprego para você, Deus vai determinar a porta de emprego para você. Aí a pessoa fica em casa dormindo, fica em casa igual o hino nacional brasileiro diz, deitado em berço esplêndido. Eu te pergunto: será que essa pessoa vai encontrar na sua vida um emprego? Não. Então, para que a bênção de Deus aconteça, é necessário que ela tome uma atitude, é necessário que ela procure um emprego, para que a bênção de Deus se concretize. Muitos podem se perguntar: pastor, então para que Deus? Você pode observar na palavra de Deus para que você entenda um exemplo. A Bíblia diz que Deus disse que daria a terra prometida a Israel, não é verdade? Entregaria Canaã ao povo de Israel. Mas você vai ver em nenhum momento Deus descendo do céu, Deus em nenhum momento guerreando pelo povo. Você vai ver um dia Josué e ele aparece um ser de branco, um anjo, e ele diz: não, eu vou guerrear por vocês. Mas lá você vai ver que o povo de Israel foi para a batalha e o povo de Israel enfrentou o exército. Você vai ver que o povo de Israel teve que guerrear. Essa é a vontade condicional. Deus daria vitória, mas o povo teria que guerrear. Eu ensino isso sempre. Deus nos dá armadura, mas dependemos de nós que guerreemos. Mas há também a vontade absoluta, é a vontade irrevogável de Deus. Observamos que Deus às vezes traz desígnios que são irrevogáveis. É a vontade absoluta de Deus, é a vontade que não depende de ser humano nenhum, não depende de oração, não depende de nada, depende da vontade do Deus Todo-Poderoso. E quando Ele determina essa vontade, ela é irrevogável, ela não pode voltar atrás, ela tem que acontecer. Essa é a vontade absoluta de Deus. Pastor, por que o senhor disse tudo isso? Porque muitas vezes a pessoa vê eu falando sobre Jesus está voltando e pode falar assim: não, pastor, isso aí cai na vontade permissiva ou na vontade condicional, tem que acontecer isso ou aquilo outro para acontecer. Meu irmão, para que Jesus volte nessa terra, precisa somente o Deus Todo-Poderoso querer, e a Bíblia diz que Ele quer, e Ele vai voltar nessa terra, porque Ele já escreveu nos anais da nossa história: Jesus vai voltar. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus. Essa vontade absoluta entra a chamada profecia. Entenda o que eu vou te dizer. Quando aqui muitas pessoas pegam o objeto e revelam: ah, eu tive uma profecia hoje. Não, isso é revelação. A revelação está dentro da vontade condicional.
Agora a profecia é irrevogável. A Bíblia é simplesmente a profecia. É simplesmente de Gênesis a Apocalipse. Profecia é irrevogável. É a palavra absoluta, incondicional. Para que você entenda bem como é Deus falando e como Deus cumpre milimetricamente aquilo que Ele faz, milimetricamente aquilo que Ele determina, eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, versículo de número 25. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo de número 25. Todos acharam? Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 1. Livro do profeta Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: e sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Agora abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 13. Todos acharam? Diz assim: tomaram os ramos de palmeira e saíram ao encontro e clamaram: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Vou repetir: tomaram os ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamaram: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Entenda o que eu vou te ensinar aqui. Quando lemos no capítulo 9, no versículo 25 de Daniel, aqui é o anjo Gabriel dizendo que para que se contasse os dias para a apresentação do Mashiach, ou o Messias, para a apresentação do nosso Mestre, o Cristo, para a apresentação do Rei dos Judeus, para que ele se apresentasse aos judeus, para que ele entrasse em Jerusalém, para que ele se apresentasse em Jerusalém, para que eles contassem o dia, a construção para que eles contassem a partir da reconstrução de Jerusalém, a partir do primeiro dia que começou a reconstrução de Jerusalém. Eles deveriam contar cerca de 173.880 dias. 173.880 dias, desde o dia que foi plantada a primeira pedra para a reconstrução de Jerusalém. E a reconstrução de Jerusalém começou no dia 14 de março do ano 445 antes de Cristo. Tinham que se contar 173.880 dias para que fosse apresentado a Israel, para que Deus entregasse para Israel o Cristo. Sabe que dia dá? No dia da entrada triunfal de Jesus Cristo. Pastor, mas Jesus nasceu bem antes, é verdade, mas em nenhum momento da palavra de Deus, e eu desafio qualquer teólogo a olhar na palavra de Deus a Jesus, quando as pessoas chegavam e falavam: tu és o Cristo, ele não aceitava. Ele nunca aceitou ser chamado de Jesus, de ser chamado o Cristo, porque era a definição Cristo em hebraico, a entrada triunfal de Jesus Cristo. Pastor, mas Jesus nasceu bem antes, é verdade, mas em nenhum momento da palavra de Deus, e eu desafio qualquer teólogo a olhar na palavra de Deus a Jesus, quando as pessoas chegavam e falavam: tu és o Cristo, ele não aceitava. Ele nunca aceitou ser chamado de Jesus, de ser chamado o Cristo, porque era a definição Cristo em hebraico, irmãos, quer dizer o Mashiach, ou o Messias. Entenda o que eu quero aqui te dizer. Ele nunca aceitou ser chamado de o Messias.
Um único dia que ele se aceitou chamar ele Jesus Cristo, de ou Cristo, ou Machia, ou bendito Rei que vem em nome do Senhor, foi o dia que ele entrou em Jerusalém. Dava 173.880 dias exatos. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Para que você entenda que Jesus disse que ele vai voltar. Se prepare para Jesus voltar. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Aí muitos podem falar, pastor, mas a Bíblia, onde é que está escrito que Jesus vai voltar? Onde está dizendo que Jesus vai voltar? Entenda o que eu vou aqui te ministrar nessa noite. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, versículo 11. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 11. Para que você aprenda, Jesus Cristo entrou em Jerusalém no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo. Do capítulo 2 de Neemias, quando dá a ordem à reconstrução do templo, até o dia em que o Machia entra em Jerusalém, dá 173.880 dias exatos. Nem um dia mais, nem um dia menos, nem uma hora a mais, nem uma hora a menos. Todos acharam? Diz assim, Lucas 21:11: e haverá em vários lugares grandes terremotos. Vou repetir: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Haverá grandes terremotos. Muitos podem dizer, pastor, terremoto já acontece faz tempo e Jesus ainda não voltou. Fazendo uma pesquisa na internet, procurando entender, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriu-se que os terremotos, havia uma escala, irmãos, para medir os terremotos. Era uma chamada escala Richter, bonito, né? Porque foi Richter que descobriu como medir as intensidades de terremoto. A escala, ela ia de 1 a 5. A escala, vou repetir, ia de 1 a 5. Hoje, de cerca de 35 anos para cá, a escala mudou. Como, pastor? Porque as intensidades de terremoto passaram do nível 5, estão chegando hoje a 8. O último nível hoje é 8. E os últimos terremotos que deram lá, por exemplo, no Chile, que deram lá no Haiti, foram de nível 8 e passando já do nível 8. Entenda bem, se você fizer uma análise, quem aqui já tem um pouco mais de idade, vai observar que os terremotos, eles aconteciam de níveis espaçados. Por exemplo, acontecia um terremoto hoje, ia acontecer daqui 2 anos, ou daqui 5 anos, não é verdade? Os irmãos mais velhos aqui dão glória a Deus. Eles aconteciam com níveis de espaçação com mais tempo. Os terremotos, eles aconteciam de intensidade menores. Para que você entenda que dos últimos 50 anos para cá, a intensidade dos terremotos tem aumentado gradativamente, tem aumentado de ano em ano, e os terremotos têm diminuído de espaço de tempo. Eu lembro que acontecia um terremoto, por exemplo, no Japão, demorava muito tempo para acontecer em outro lugar, não era verdade? Hoje não, acaba a semana que dá um terremoto no Chile, vai dar aí no Haiti, depois dá no país não sei aonde, vai dar no Japão. Irmãos, entenda isso, a Bíblia está dizendo, a terra está dizendo, Jesus está voltando. Olhe para os sinais. A Bíblia, Jesus Cristo um dia fala assim, Senhor, mestre, como saberemos que o Senhor vem? Que dia que vai ser? Ele disse, nem eu sei, quem sabe é somente o Pai, mas eu vou dar sinais a vocês que eu estarei voltando. O capítulo que ele fala isso é nesse capítulo 21, e um dos sinais que ele fala é, vai ter terremotos, vão existir terremotos. E entenda bem, nos últimos 50 anos aconteceram terremotos em todos os anos. Todos os anos. E se você pegar cerca de 50 anos para trás,
Você vai observar que há espaçado de tempos, terremotos que aconteciam demoravam muito tempo para acontecer. Hoje estamos vendo os terremotos acontecer de mês em mês, irmãos. Os últimos que aconteceram foram em espaço de semanas, foram em espaços de dias. Jesus está voltando, tem mais. Entenda bem o que eu quero te dizer. O versículo diz assim: e haverá grandes terremotos. Entenda, atrás, antigamente, a escala era até 5. A escala teve que mudar, porque os terremotos ficaram grandes demais. E a escala foi mudada para 8. E alguns estão querendo já alterar essa escala para 10. Outros até para 12. E Jesus está dizendo: não vai ter terremotinho não, vai ter grandes terremotos. É notório o terremoto que aconteceu no Haiti, é notório o que aconteceu no Chile, o que aconteceu no Japão, é notório. É só ligar o jornal, é só ligar a televisão. Tem mais. Olha só o que diz a palavra do Senhor: e terá fome. Pastor, mas existe fome desde o início dos tempos. Se você estudar a história e pegar uma cronologia de quantidade de pessoas, de cerca de 50 anos para cá, a fome subiu para, na época eram cerca ali vamos pôr assim, 500 mil pessoas. Hoje, um documentário que eu assistia, a fome hoje chega a cerca de 20 milhões de pessoas no mundo. Ela, dos 50 anos para cá, ela saltou de 1 milhão, 1 milhão e meio milhão de pessoas para 20 milhões. Tem mais. Olha só o que diz. Entenda aqui o que eu vou te dizer. Eu só estou começando. Haverá pestilências. Haverá, sabe o que é pestilência no original? São enfermidades que matam violentamente e que não há cura, e que as pessoas têm medo dela. Quando fala assim, a pessoa está empesteada, é porque ela tem uma doença gravíssima que ninguém pode chegar perto dela. É ou não é? Alguém está lembrado da gripe aviária? Alguém lembra da gripe suína? Pestilência, sem contar AIDS, sem contar câncer. Só para você entender um pouquinho, o nível de pessoas que morriam de câncer e de AIDS há cerca de 50 anos atrás. A AIDS, por exemplo, ela veio desde a época de 80. O câncer não chegava a 1 milhão, não chegava nem a meio milhão. Hoje morre no mundo de câncer de pele, de câncer de todas as áreas do corpo, mais de 30 milhões de pessoas por ano. Tem mais. Olha só o que diz: haverá também coisas espantosas. Pastor, o que é coisas espantosas? Liga o telejornal que você vai saber. É um pai pegar um filho e jogar ele de uma janela. Sabe o que é coisa espantosa? É um pai ou uma mãe pegar um filho e jogar dentro de um rio. É um homem pegar, igual aconteceu aqui em Goiânia, uma mulher e cortar ela e jogar dentro de uma mala. Coisas espantosas, irmão. Quer ver? Só para você ter uma noção que é coisa espantosa. Alguém sabe me dizer o que é pedofilia? Há cerca de 5 anos atrás ninguém sabia o que era isso. Se alguém chegasse e falasse assim, você é um pedófilo. Obrigado. O que é pedófilo? Porque a pessoa nem sabia o que era. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Hoje, irmão, você liga o jornal, se não tiver uma notícia, e não é velha não, irmãos, é todo dia abusando de criança. E não é criança de 9, não é criança de 12 anos, não é criança de 15, é criança com meses de idade. São coisas espantosas. Pai pegar um filho e bater com ele na cabeça numa árvore, como aconteceu em São Paulo. Isso é coisa espantosa. Quer mais coisas espantosas? É uma criança, um jovem pegar armas, comprar armas, entrar num colégio e pregar e começar a fuzilar os colegas de aula. Isso é normal? Lembra o caso que aconteceu no colégio ali, onde o Mateus estuda? Abusar de uma criança dentro do colégio. Dentro do colégio. Isso são coisas espantosas. Eu te pergunto, você não fica assim estarrecido quando você vê isso?
Sim ou não? Jesus está voltando. Olha para o seu irmão e fala: é porque Jesus está voltando. E quem crê nisso dá glórias a Deus. Haverá grandes sinais nos céus. Pastor, eu não vejo sinais nos céus. É porque você não estuda, crente. Porque se você estudasse, você viria. Alguém ouviu falar em chamada camada de ozônio? Os cientistas veem, há um filme aí chamado 2012, porque pelo aquecimento global, há vários buracos na camada de ozônio. Para que você não entenda bem, a camada de ozônio é a camada que nos protege dos solares. E a Bíblia está dizendo: haverá sinais nos céus. Pastor, mas só isso de sinal? Tem mais. Se você for no continente da Antártida, ou no continente do Polo Sul, no Porto Norte, você vai ver uma chamada aurora boreal. Parece um arco-íris bem deturpado assim, na escuridão da noite. O que é a aurora boreal? São os gases que os continentes emitem e se acumulam lá. Os sinais nos céus estão acontecendo. Há 50 anos nós não sabíamos de camada de ozônio. Há 50 anos existia camada de ozônio. Porque há 50 anos atrás não existia, há cerca de 50, 60, 70 anos, não existia máquinas a vapor que jogavam fumaça no céu. Tem mais. Você pode dizer glória a Deus? Tem mais. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, versículo de número 18. Livro das Revelações, capítulo de número 11, versículo de número 18. Diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e os santos, e aos que temem o teu nome, e pequeno e grande. É tempo de destruírem os que destroem a terra. Tempo de destruírem o que destrói a terra. Com o advento da Revolução Industrial para cá, o ser humano começou a destruir tantas espécies. Para que você entenda bem, eu tinha gráficos. Se nós tivéssemos aqui um data show, eu ia te mostrar e você ia ficar assustado. De cerca de 60 anos para cá, o ser humano começou a destruir a terra de tal maneira em que a terra foi destruída, em que as espécies estão sendo destruídas. Para você entender bem, desde o começo dos tempos até cerca de 60 anos atrás, juntando todas as espécies que o ser humano destruiu, não dava nem 5 mil. Vou repetir: juntando todas as espécies que foram destruídas, dizimadas pelo homem, desde os inícios dos tempos, desde quando o homem surgiu na terra, até 60 anos atrás, não dá 5 mil. Dos 60 anos para cá, são cerca de 60 mil espécies destruídas. Vou repetir: 60 mil espécies destruídas. É chegado o tempo em que Deus vai destruir os que destroem a terra. Para que você entenda o que eu quero te dizer, você está todo mundo feliz aí, porque nós descobrimos aí petróleo lá no pré-sal, não é verdade? Deixa eu te perguntar algo, faz um raciocínio. Eles enfiam um cano lá embaixo, está bem portuguesado para você entender, começam a puxar óleo lá de baixo. São barris e barris, são toneladas e toneladas de petróleo, de petróleo, de petróleo, de petróleo. Deixa eu te perguntar um negócio: o que fica lá embaixo? Vou te explicar melhor. Está aqui a igreja, né? Alguém entra aqui debaixo e começa a tirar terra. Terra, terra. O que acontece com isso aqui?
Está vendo aí? E nós usamos a desculpa da prosperidade. Não, porque a cidade tem que crescer. Mas Deus vai dar paga àquele que destrói a terra. Tem mais. Eu só estou mostrando o que está na Bíblia, viu? Apocalipse capítulo de número 16, versículo de número 8. Nos últimos 50 anos, de 6.000, nós somente na nossa geração destruímos 60.000 espécies de animais. Acabamos e dizimamos totalmente com milhares de florestas no mundo. No mundo. Há países no mundo que não tem mais uma árvore sequer. Tem mais, vamos lá. Apocalipse capítulo de número 16, versículo de número 8, acharam? Diz assim: e o quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se aprenderam que lhe derem glória. Vou repetir. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para darem glória a Deus. Cientistas dizem que a Terra, de 30 anos para cá, ela tem aumentado a temperatura cerca de 5 a 6 graus nos últimos 30 anos. Perdão, vou repetir para que você entenda bem. 60 anos para trás, nos 30 primeiros anos, a temperatura da Terra subiu cerca de 5 a 6 graus. Hoje ela está subindo cerca de 10 graus centígrados. É a temperatura da Terra, irmãos. Pastor, e daí? Daí, irmãos, que eu conversava com a irmã Celeide, ela me contava que antigamente as pessoas andavam sem protetor solar. Já experimentou ficar um dia inteiro no sol sem protetor solar? Você queima a pele, dá queimadura, forma bolha. O nível de, para você ter uma noção, cerca de 60 anos atrás, não existia câncer de pele. Vou repetir, não existia câncer de pele. Hoje, milhões morrem de câncer de pele. O cientista diz: tome sol das 8 da manhã às 10 da manhã e das 5 às 6 da tarde. É ou não é, irmãos? Não fala isso para a praia, no resto do dia use protetor. O ser humano literalmente está sendo queimado, está murmurando e não dando glória a Deus. Tem mais. Você pode dizer glória a Deus? Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus está voltando. Apocalipse capítulo de número 16, versículo 11. Livro das Revelações, capítulo de número 16, versículo 11. É o mesmo versículo daquele outro anterior, não é? Deixa eu te mostrar isso aqui. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus nos céus, e não se arrependeram das suas obras. Lembra do protocolo de Kyoto? Pastor, você está falando em grego para mim. Eu vou te explicar. Juntaram as nações e foram lá para o Japão, lá numa cidade chamada Kyoto, e começaram a assinar um protocolo dizendo que eles iam parar de emitir poluentes na camada de ozônio para a Terra parar de esquentar, porque senão nós iríamos morrer. Agora eu te pergunto, qual é o país que está cumprindo o protocolo? Nenhum. Está vendo isso aí? Cumprimenta a palavra de Deus. Tem mais. Vamos andar na palavra de Deus? Vamos andar na palavra de Deus, da glória a Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 5, a chácara diz assim: e o anjo tomou um incensário e encheu de fogo o altar, e lançou na terra,
E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Só até aí. Estou não entendi. Alguém lembra do tsunami? Eu não sabia nem o que era isso, irmãos. O que aconteceu lá na Tailândia, na Indonésia. Irmãos, há 50 anos atrás isso não acontecia. Do mar invadir as cidades e destruir tudo. Já viu São Paulo quando chove? Um dia eu fui em Belém do Pará. Eu estava lá numa feira chamada Feira do Vero Peso. Aí eu conversando com um rapaz, eu falei: escuta, por que o pessoal está levantando os três? Ele falou: não, porque o rio vai encher. Eu falei: mas o que tem um rio encher? Eu estava dentro da cidade. Ele falou: não, mas quando enche. Mas por que está pondo alto desse jeito? Ele falou: não, porque quando o rio enche, ele passa da cintura. Eu falei: mas eu sei. Não, fica aqui. Com água na cintura, irmãos. O anjo que já jogou as brasas, a terra esquentou, não esquentou? Isso aqui está falando das chuvas e tempestades que acontecem. Eu não preciso nem falar para você de chuva e tempestade que acontece, né? As chuvas estão destruindo a terra, colheitas inteiras. Entenda bem, o clima virou uma bagunça. É ou não é? Um mês que é para chover não chove. Um mês que não é para chover chove sem parar. Um mês que é para fazer calor faz um frio infernal. E um mês que é para fazer frio faz calor. Isso não acontecia, irmão. Nunca aconteceu. Aí muitos podem dizer: pastor, é porque isso aconteceu. Agora me diz, como é que um profeta falou isso há 2000 anos atrás, sem saber que existe carro, sem saber que a terra ia esquentar, sem saber que ia acontecer as coisas? Eu te pergunto. Porque Deus mostrou para ele. Tem mais? Vamos lá, vamos dar uma voltinha na palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo 4. Diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Não vou repetir. Vou te falar quando esse texto foi escrito. Cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Total dos anos, cerca de 4.500 anos atrás. Esse texto foi escrito há cerca de 4.500 anos atrás. Olha só o que diz. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos irão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O versículo, a palavra conhecimento aqui, irmãos, em hebraico significa ciência. É isso mesmo, ciência. E a ciência se multiplicará. Eu anotei um negócio aqui só para você ter uma noçãozinha do que eu estou querendo te dizer. E eu quero ler. Para que você entenda e tenha uma noção, desde Abraão até os apóstolos João, os homens se comunicavam através de mensagens escritas à mão e viajavam na velocidade dos cavalos e barcos. Vestiam-se com roupa e comiam comidas através da agricultura e pecuária. Isso perdurou por milhares de anos. Somente nos últimos 60 anos que passamos a nos comunicar na velocidade da internet, viajamos à velocidade do som e temos roupas sintéticas e comidas industrializadas. Traduzindo, não precisamos mais de cavalo, não precisamos mais do campo para comer. A ciência hoje produz comida sem plantar um grão. Usamos roupa de poliéster. Sabe o que é poliéster? É plástico. E não planta plástico.
Dos 50 anos para cá, nós passamos a andar na velocidade do som, o avião, a nos comunicar na velocidade da luz. Lembra da internet? Eu lembro até hoje, caiu o primeiro avião na torre do World Trade Center. Quando eu liguei a televisão, já estavam transmitindo na hora, o World Trade Center pegando fogo. De repente eu vi um avião sobrevoando e eu falei, mas vai bater, bateu. Na mesma hora, nem os repórteres sabiam o que estava acontecendo. O que acontece nos Estados Unidos, agora nós podemos saber, agora. Há 50 anos atrás isso era impossível. E a Bíblia diz que a ciência se multiplicará. É ou não é, irmão? Está dizendo aqui, a ciência se multiplicará. Irmãos, entenda bem. Há cerca de 50 anos não existia celular. Há 50 anos atrás não existia internet. Há 50 anos atrás não existia carro. Há 50 anos atrás não existia fax. Não existia e-mail. E você pegar uma pessoa que vivia 50 anos atrás, ela tinha muito mais tempo que tem hoje. Hoje nós temos internet, hoje nós temos celular. Podemos falar com uma pessoa a qualquer hora do dia ou da noite, você é só ligar para ela. Mas você já notou que o homem não tem tempo para nada? Você já notou que as pessoas andam para cima? Esses dias para trás eu assisti uma reportagem em que os repórteres tentavam parar alguém para conversar e ninguém queria parar para dar entrevista porque ninguém tinha tempo. Porque estava todo mundo correndo para lá e para cá, eu não é? Hoje não andamos correndo para lá e para cá. Por que muitas das vezes você não vem na igreja? Você está correndo para lá e para cá, eu não é? Sim ou não? Para o seu irmão, porque Jesus está voltando. Quem crê nisso dá glórias a Deus. Tem mais. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Apocalipse 13, 16. Diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vou repetir. E faz que de todos, e pequenos, grandes e ricos, e pobres, e livres e servos, lhe sejam postos um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eu me lembro dessa profecia muito interessante. Há 10 anos atrás, eu não achava essa profecia possível. Então eu não achava que Jesus poderia voltar. Hoje, ela é possível. Por quê? Entenda bem. Havia uns impérios, por exemplo, o imperador Nero, o Império Romano. Eram impérios que dominavam o mundo inteiro. Só que haviam fugitivos no meio do reino. Pessoas que conseguiam comer, comprar, vender. Hoje, até um tempo, você consegue comprar e vender, não é verdade? A pessoa pode ser um bandido, pode ser fugitivo, ela compra e vende, não é verdade? Só que está surgindo uma época no mundo em que, se não tiver a marca da besta, não se compra e não se vende. A Motorola desenvolveu um chip de silício. A bateria é de lítio. Ele é do tamanho de um grão de arroz. Do tamanho de um grão de arroz. Você já passou no mercado e você passa lá o código de barras, que você compra seu pacote de arroz, seu pacote de feijão. Se tem um cálculo, se você fizer ele, aquele código de barra vai dar o número 666. Para acessarmos a internet, usamos o www. Qualquer endereço da internet é o www. Estou aí daí. Se você pegar um V, pegar um W, vou ensinar aqui para você aprender. Você pegar um V e um W e fazer isso aqui, ó. Dá o quê?
6 em grego, em números romanos, é o número hebraico, ou é o número 6. 6, 6, 6. Jesus está voltando. E o que me chama a atenção desse tipo de silício, quando eu li eu fiquei assustado. Irmã Márcia, depois de implantado ele nunca mais pode ser retirado. Porque se retirado, se você tentar arrancá-lo da pele, a bateria dele é muito pequena e muito frágil. E se você quebrar a bateria, contém lítio, que é algo radioativo, ela entra na sua corrente sanguínea. Em questão de minutos você está morto. Depois de implantado não pode ser mais retirado. Algo me chamou mais atenção e me espantou mais ainda. O chip, ele pode armazenar quanto você tem na sua conta bancária, seu número de CPF, RG, onde você mora, endereço. Outra coisa que me chama a atenção é que ele só pode ser aceito no pulso e na testa. No resto do corpo dá rejeição. Em nenhuma parte do resto do corpo é aceito. Só dá rejeição. Depois você pega o símbolo da Motorola, que você vai ver o 666 nele, viu? No Japão já se utiliza esse chip. Celular já transmite dinheiro de uma conta para outra, sem precisar de dinheiro. Muitos se perguntam como é que o anticristo vai dominar, meu irmão. Ele vai dominar o sistema de computador do mundo. Ele vai dominar as finanças. Ele vai dominar. Você não compra e vende, porque se é para comprar você precisa passar lá o punho. Você pega um pacote de arroz, você precisa do código de barra. Toda televisão ou equipamento eletrônico tem um número de série. A Bíblia diz que ele vai acabar com a criminalidade. Como? Porque não vai ter dinheiro mais. Porque se eu roubar alguém, eu vou ter que tirar o dinheiro dela e passar para minha conta. Como é que alguém vai roubar? Vai rastrear o dinheiro. O dinheiro vai ser rastreado. Não vai existir dinheiro de papel. Nós estamos caminhando para não existir mais dinheiro de papel. Tem lugares no mundo já que não se usa mais. É só cartão, cartão, cartão. Fala assim, é porque Jesus está voltando. Vira para o seu irmão e fala, é porque Jesus está voltando. Se prepara. Quem crê nisso dá glórias a Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 9. Quem crê que a mensagem está boa dá glória a Deus. Quem quer que eu pare de falar, fala glória a Deus. Oh Jesus. Oxalá que a tua igreja quer ouvir, Jesus. Glorificado seja teu nome. Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Diz assim: e homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Para que você entenda, essa profecia que eu acabei de dizer ali atrás do anticristo, a igreja não vai estar mais aqui. Entenda bem, a igreja já tem até subido. Só que eu quero que você entenda que já está sendo preparado para que o anticristo esteja reinando. Ou porque você acha que de um dia para o outro as coisas vão acontecer. Não, o cenário está sendo preparado para o anticristo aparecer. Para que você entenda bem, o que eu acabei de ler está falando das 2 testemunhas. Eu não vou falar aqui o que é as 2 testemunhas, porque se eu for falar eu vou demorar muito tempo. Entenda bem, uns falam que as 2 testemunhas é o Antigo e Velho Testamento. Isso é teoria adventista, isso é pecado, é mentira, viu? As 2 testemunhas são 2 seres humanos vivos, porque está dizendo que tem corpo lá, ó. E Bíblia não tem corpo não, viu? Outros dizem que é Enoque e Elias, porque foram os únicos homens que não morreram. E a Bíblia diz que todo homem tem que morrer, é necessário que ele morra. Mas pode ser eu ou você, irmão. Fala para o seu irmão, e pode ser você. Fala para ele, pode ser você. Por quê? Pode ser 2 pessoas, por exemplo, que Deus deixou aqui para falar sobre a ação de Deus. Essas 2 testemunhas vão ter sinais e prodígios. Elas vão ter poder nas mãos. E elas vão poder de destruição.
Só que as nações se levantarão contra ela, essas duas testemunhas, e matarão elas. Matarão, Deus permitirá que elas sejam mortas. E quando elas forem mortas, seus corpos vão ficar em plena praça pública. Aqui está dizendo que toda língua, olho e nação verá quando elas forem mortas. Há 50 anos atrás isso era impossível. Por quê? Acontecia um trem nos Estados Unidos, eu ficava sabendo aqui uma semana depois. Lembra quando eu falei do World Trade Center? Não, é na mesma hora. Na mesma hora a notícia chega aqui. Chega ou não chega, irmãos? Na mesma hora as televisões estão transmitindo, é ou não é, irmãos? Na mesma hora a internet está mostrando, é ou não é, irmãos? E a Bíblia diz que todo olho verá. Era impossível essa profecia acontecer. Por quê? Porque não tinha televisão em todo lugar, não tinha rádio em todo lugar, não tinha internet em todo lugar. Hoje tem. Hoje você assiste televisão no celular, é ou não é? Hoje quase todo celular já está saindo da televisão, é ou não é? Era digital. Você sabia que a Celg está fazendo um contrato para pôr internet? Como? Você vai enfiar na tomada um cabo, na tomada, e você vai acessar a internet. Onde tiver energia elétrica no Brasil, você pode enfiar a tomada que vai ter internet. Será que é fraco? Você pode dizer glórias a Deus? Tem mais. Abra comigo agora no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 14. Eu deixei as profecias mais espantosas para o final, tá, irmãos? As mais espantosas para o final. Mateus 24, 14. Olha só o que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá pastor, não tem como o evangelho ser pregado no mundo. O Irã não aceita crente nem entrar lá, ele é morto. Pastor, tem países muçulmanos que se falar que de Jesus lá, só sai de lá morto. E a internet? A internet não tem só no Brasil, não, irmãos. Esse dia para trás eu estava assistindo uma televisão de uma Miriam, um índio, um notebook com colo e acessando a internet. Índio. E o evangelho está sendo pregado na internet também. A televisão entra no mundo inteiro. Sabia que o Irã estava tentando proibir as TVs parabólicas de se instalarem no Irã? Sabe por quê? Porque as pessoas estavam assistindo canais evangélicos, como tem aqui no Brasil, o dia e noite. E eles começaram a transmitir, mandar sinal para lá sem parar. E as pessoas iam vindo e ouvindo falar de Jesus e aceitavam dentro de países islâmicos. País, irmão, que para pregar o evangelho, meu irmão, não é qualquer... a polícia te prende se você pregar o evangelho. Bíblia lá, nem pensar. O evangelho está sendo pregado em todo mundo. Leu lá? Se o evangelho for pregado em todo mundo, então virá Tem mais, vamos lá. Eu quero acabar isso essa semana ainda, dá glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 15. Outros abram em Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Outros abram. Olha só o que diz em Apocalipse. Diz assim: e lhe foi concedido que desse um espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorarem a imagem da... Vamos lá, Zacarias 14, 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, e estará eles em pé, e lhe apodrecerão os olhos da sua própria órbita, e a língua lhe apodrecerá na boca. Pastor, não,
Não entendi. Você já vai entender. Entenda bem. Imagine um profeta que nunca viu um carro revelar um carro. Imagine um profeta que nunca viu um avião falar a visão de um avião. Imagine um profeta ver, por exemplo, um tanque de guerra e falar sobre um tanque de guerra, sendo que ele nunca viu um, não sabe nem o que é. Entenda o que eu vou te dizer aqui. A visão que João teve da besta era um ser que não tinha vida, inanimado, que se mexia e falava e matava os homens que não adoravam a besta, correto? Sim ou não? Era uma besta, um ser, um homem que não era homem, mas que tinha um movimento, tinha andar, tinha falar. Você já viu robótica? Quem já viu o Exterminador do Futuro? Simplesmente aquilo. Pastor, você já não... Eu estava vendo assim, o Japão expõe robô para dançar, robô para arrumar casa, robô para limpar a casa. Lá está dizendo ali no versículo lá em Zacarias sobre apodrecer os olhos e o corpo na órbita. Você já viu quando uma pessoa é atingida por arma química ou nuclear, o que acontece com ela? Apodrece os olhos nas órbitas, o corpo apodrece na mesma hora. Não é aqui que foi afetada pela explosão, que ela de cima na mesma hora, mas aquela que estava distante, porque uma nuvem de radiação ela sai pairando, igual o vento aí, ó. E aquilo onde pegar, meu irmão, mata tudo, tudo. E aqui está dizendo que quando se levantarem contra Israel, na chamada guerra do Armagedon, que as nações se levantarão contra Israel, porque quando o anticristo der poder ou vida a essa besta, e vai mandar que adore ela, Israel não vai adorar, porque Israel aprendeu que não se adora ninguém. Então as nações que já estão debaixo do mandado do anticristo vão se levantar contra Israel. Nós já está lá no céu, viu, irmãos? Isso aqui depois, viu? Fala para o seu irmão assim, você já está lá no céu. Você já vai estar lá no céu. Quem crê nisso dá glória a Deus. Viu? Eu vou ficar lá assim, queima ele, Jesus! Vão se levantar contra Israel, porque Israel vai ficar aqui, porque eles não acreditaram em Jesus. E lá está dizendo que os homens e as mulheres apodrecerão o corpo. Sabe o que é isso? Arma nuclear. Israel hoje tem um domínio de armas nucleares. Sabe quem deu? Os Estados Unidos. E não tem muito tempo não. Israel é uma nação cerca de 50 anos atrás. Tem mais, ou mais, senão não cabe isso aqui hoje. A glória a Deus. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 4. Olha só o que diz, Mateus 24, 4. E Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o... enganarão a muitos. Pastor, mas não tem muito aí dizendo que é Cristo, não. Já ouviu falar no Henri Cristo? Ele diz que ele é o que? O capeta? Ó meu pai, ó meu pai. Eu não posso ver um homem desse na rua. Se eu bato nele até. Assim, Jesus apanhou, você também tem que apanhar, safado. Uma historinha só para você se alegrar. A menininha um dia está no mercado, entra essa praga lá no Carrefour. Crente, né? Mamãe, olha Jesus lá. Eu falei, Jesus. Mamãe, Jesus. Ela, não, meu filho, lá não é Jesus. Não, mamãe, é Jesus sim. Minha filha, não é Jesus. E a menininha esperta, falou, quer ver? Eu vou ver se é Jesus então. Aí chegou lá no INE. Menininho, né? Criança pequena, um pouco menor que o Mateus. Oi, você é Jesus? Ele, eu sou Jesus. Você é Jesus? Então me dá sua mão. Aí ele pegou e deu a mão.
para ela, achando que ela ia beijar a mão, né? Faz assim, mano, para mim. Aí ela achando que ele ia beijar, ela cata a mão e faz assim. Cadê o buraco? Cadê o buraco? Que meu pai me regenerou. Aí ela falou assim: ó, Jesus? Ela é. Então me batiza com o Espírito Santo. Aí você já viu como é que é o povo, né? O povo gosta de bagunça, né? É mesmo, irmão, batiza ela com o Espírito Santo. E ela deu xilique pra mim. Me batiza, se é Jesus, me batiza! Sabe o que ele falou? Não tinha jeito. Ela virou as costas e falou assim: você não é Jesus que nada, você é um farsante! Aí pode falar assim: pastor, só tem um engano seu. Tem homens no Chile dizendo que é o Cristo. Na Índia, há milhares de homens dizendo que é Cristo. Vou repetir, dizendo que é Cristo. Irmão, e tem gente saindo dos Estados Unidos, tem gente saindo da Europa, tem gente saindo da casa do chapéu para ir lá adorar esses homens, porque dizem que eles são Cristo. Há um homem lá no Chile que ele tem, irmão, a igreja, irmãos, acredite se você quiser, é quase do tamanho da Universal aqui. É riquíssima. E o líder dela diz que ele é o Cristo. Isso há 50 anos atrás não existia. Depois eu vou te explicar por quê. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 diz assim. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Entenda aqui o que eu vou te dizer. Hoje, o ser humano adquiriu não uma visão religiosa. Antigamente o pai e a mãe levavam o filho para a igreja, hoje leva para o shopping. Então o homem acha que ele é o que quer ser. Ele tem uma visão metafísica do mundo, uma visão helenística. Sabe o que é helenística? Aquelas religiões da Grécia Antiga que, não, o homem é o centro do universo, o homem é o tal, é aquilo outro. O homem está tendo uma visão que ele é o centro do universo e está entrando na igreja, viu? Abre do olho! Que Deus é obrigado a dar as coisas para ele. Ele não é obrigado a adorar a Deus. Deus é obrigado a dar as coisas para ele. Visão helenística. Aqui está dizendo, meu irmão, sobre as seitas que existiram no mundo. Meu irmão, tem gente adorando o diabo aí no mundo. Meu irmão, não é Deus não, o diabo. E isso não surgiu meu irmão, isso está surgindo 50 anos para cá. 50 anos para cá. Pessoas adorando o diabo. Uma visão, não, a nova era, a era dos cristais, a era do aquário, a hora dos espíritos bons, a hora das ninfas, as horas das magias, das coisas bonitas e belas, das capetaiadas tomando conta da família. Traduzindo, eu estou traduzindo para você. A hora do diabo não está nas costas e os povos estão lá, não, esse cristal aqui é para trazer uma energia. Meu irmão, não tem nada nesse mundo que traz energia. Você quer energia, enfia o dedo na tomada. Você quer energia, meu irmão, pega do fio positivo e o negativo. Você quer energia, meu irmão? Pastor, mas é essa energia que eu quero. Não, eu quero uma energia boa. Vai orar, vai jejuar e vai ler a Bíblia. Mas crente não quer isso não. Ele quer uma coisa elementar, uma coisa vai para cá, vai para lá. O mundo está cheio disso. Antigamente falava em mãe de santo, meu irmão, você assistiu televisão? Hoje é chique ser macumbeiro. É chique ser da nova era. Não, eu sou elementar. Eu estou trabalhando com o diabo, tradução. E a porta falando, é bonita, é lindo demais. Vamos lá. É o chamado conceito absoluto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Bom, até a meia-noite eu acabo esse culto, amém? Só falta mais 20, foi.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Vou repetir. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Também haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães. Vou repetir: desobedientes de pais e mães. Já viu tanto que filho hoje está desobediente? Já viu que eu sou de um tempo de pais, filho não entrava na sala quando o pai recebia visita. Hoje meu filho entra até no meio da conversa, tem que ficar assim: cala a boca, menino. Vamos lá, tem mais. Ingratos, profanos, sem afeto natural, não gosta dos outros. Já notou que tem gente que mora numa rua e não conhece os vizinhos, tem 20 anos que mora lá? Tem mais, vamos lá. Oh Jesus, irreconciliável. Não, pastor, eu morro desse jeito, eu não aceito, eu não perdoo. Caluniadores, incontinentes, cruéis. Matar uma pessoa e cortar e colocar dentro de uma mala é uma pessoa ser muito dócil, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus. A pessoa prefere ir para beirada de clube, prefere ir para Caldas Novas, prefere tudo a estar na igreja. Tem mais. Versículo de número 5. Tendo aparência de piedade. Tendo aparência, não, ela é elementar, ela é secretária do diabo, mas ela ajuda, ela tem uma creche. Vai achando que vai para o céu, vamos lá. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastam-te. Como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Lembra do dia de Noé? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ninguém acreditava que Jesus ia vir. Ninguém acreditava no dilúvio. Todo mundo ria no dilúvio. Todo mundo achava que era besteira. Morreram todos. Tem mais. Olha só o que diz aqui Gênesis 13:13. Não precisa abrir. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha só o que diz Lucas capítulo de número 17, versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Ninguém está nem aí. Estamos plantando, estamos colhendo, vamos cuidar da vida. Jesus está voltando. Deixa eu te perguntar, você vai estar junto na família de Ló? Quem vai estar na família de Ló? Da glória a Deus. Não, se foi fraco, vai dar glória a Deus. Olha só, vamos lá. Ezequiel capítulo de número 37, versículo de número 21. Só para você aprender um pouquinho aqui. No mundo hoje, países são liberados o aborto. Não é mais crime em 72 países do mundo. Aborto. Você já viu o que é um aborto? Você já viu um vídeo do que é um aborto? Sabe o que é um aborto, irmão? Tem uma criança grande lá dentro. Sabe o que eles fazem? Eles enfiam uma tesoura gigante dentro do negócio da mulher lá. E eles vão cortando a criança lá dentro. Meu irmão, cortando a criança, picando. Já viu quando você corta frango? Daquele jeito. Detalhe, aquele lá é uma criança, um ser humano vivo. Aí muitos com a desculpa esfarrapada do diabo, porque foi prostituir, foi fazer coisa errada. Porque muita gente fala, não, mas tadinha, é porque ela não tem conhecimento, por isso que ela caiu. Porque não tem vergonha na cara. Aí para tampar o erro, para esconder o erro, porque quer fazer igual Adão fez lá no passado, esconder o pecado. Aí vai lá e mata uma criança.
Se você pegar uma criança e mulher está falando que é o corpo dela, feto não é extensão do corpo, não é unha para ser cortada. A lei do Brasil ensina hoje, a lei do mundo, inclusive nesses países onde o aborto é permitido, se você subir um prédio e tentar se matar, o Estado te prende. Mas pode matar uma criança indefesa. Ah, pastor, mas tadinho. Meu irmão, não quer, não mata. Dá para adoção. Você não presta para cuidar, você é sangue ruim mesmo, dá para os outros. Mas não mata não. A morte só pertence a Deus. Vamos lá. Ezequiel 37, 21. Ah, deixa eu achar isso aqui. Lembra que eu acabei de ler lá em Timóteo? Só para você aprender. Só os Estados Unidos hoje gasta 8 bilhões de dólares com pornografia. E no mundo hoje chega a 20 bilhões de dólares com exploração sexual no mundo, inclusive de crianças. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse é o lixo que nós vivemos hoje. Amantes de si mesmo, prevaricadores, pórfidos, cheios de pecado. Tem mais, Ezequiel 37, 21. Diz, pois assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para que, onde eles forem, e os congregarei, e todas as partes o levarei sobre sua terra. Versículo 22. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será de todos eles, e nunca mais serão duas nações, mas nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Pastor, eu não entendi, vou te explicar. Israel virando uma única nação. A maior prova que Jesus Cristo está voltando, a maior prova que a Bíblia fala que Jesus ia voltar, é quando Israel se tornaria uma nova nação. Pastor, peraí, Israel virar uma nação? Mas Israel já virou uma nação. É verdade, já virou. Tem mais de 50 anos que já era uma nação. Foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que anunciou, abriu a sessão onde Israel se tornou uma nação. Naquela época que foi predito isso aqui, Israel era dois reinos. Nessa época eles estavam debaixo nem debaixo do jugo ainda não estava. Eles foram para o jugo, saíram do jugo. Agora 50 anos atrás, quando a volta de Jesus Cristo falou, quando o Messias voltar pela segunda vez, Israel já veio ser uma única nação. Israel é duas hoje? Não. Tem mais. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Zacarias capítulo de número 12, versículo 2. Eis que farei de Jerusalém um corpo tremor, para que todos os povos ao redor, e também de Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei que de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ele todos os povos da terra. Sabe o que está dizendo aqui? Que toda nação que se levantar contra Israel perecerá. Você sabia que ao redor de Israel tem os árabes, tem os pagãos, tem o povo muçulmano que odeia os judeus. Todas as nações ao redor de Israel odeiam Israel. Se Israel não tivesse, meu irmão, armas nucleares, não tivesse um exército forte, Israel já tinha sido invadida há muito tempo, ou pelos árabes, ou pelos muçulmanos, ou por qualquer nação ao redor dessa. Sabe que não invade? Porque é uma pedra pesada demais. Ninguém se levanta contra Israel porque perece. Tem mais? Vamos lá. Isso está acontecendo hoje, viu? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 27, versículo de número 6. Diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, brotará, Israel se encherão de frutos à face do mundo. Vou repetir para você entender o que eu estou querendo dizer.
Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará, e Israel se encherão de frutos à face do mundo. Isso está falando da vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, significa que Israel tem que ser uma nação florida, uma nação verde. A nação mais verde do Oriente Médio hoje é Israel. Lá não tem água. Eles desenvolveram sistemas de irrigação que irrigam o estado inteiro de Israel. O maior produtor de frutas do mundo é a Dinamarca. Vou repetir. O maior produtor de frutas do mundo é a Dinamarca. O maior produtor de frutas no mundo é a Dinamarca. O único país que exporta frutas para a Dinamarca é Israel. Ela é a segunda maior produtora de frutos do planeta hoje. Se você pegar Israel antes dela virar estado, era uma terra seca. Pega o mapa hoje, você vai ver, ela vai estar verde no meio de uma terra árida. Jesus está voltando. Olha para o seu irmão e fala: Jesus está voltando. Tem mais. Livro do Apocalipse, estou acabando. Só falta 3 versículos. Livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a de uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo. Levanta-te e mede o templo. Levanta e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Pastor, aí parou. Aí parou. Porque Israel não tem templo. Há um muro chamado Muro das Lamentações. Ele faz parte do pátio externo onde era o templo. Os judeus ficam lá se balançando, porque é onde ficava o templo. E em cima há um chamado templo ou mesquita de Omar, onde tem chamado Domo da Rocha, uma rocha onde diz que Abraão, Maomé, eu não vou entrar aqui em pormenores, que senão eu vou perder muito tempo. Lá é do povo islâmico. Lá se reúnem milhares e milhares de islâmicos todos os anos para adorar Maomé, para glorificar lá os seus deuses, seu Deus. E muitos podem dizer: pastor, mas então não tem templo, não tem como eles construir. Você sabia que eles já têm guardado todos os utensílios do templo de Salomão, peça por peça, feita a ouro como era antigamente, uma por uma. Você sabia que há uma escola rabínica em Israel que já prepara levitas, judeus e sacerdotes? Já tem até sumo sacerdote para assumir o lugar, para ser o lugar do templo. Ah, pastor, mas não construiu ainda, Sabe onde é o Domo da Rocha, onde ficava o templo de Salomão? Há alguns anos atrás, eles foram fazer um estudo nas edificações, porque tinham milhões de pessoas indo para lá, e ali o peso era muito grande. As edificações estão rachadas. Vou repetir: as edificações estão rachadas. As autoridades estão pedindo para não ir para lá, mas mesmo assim eles continuam indo, porque vai desabar. Vou repetir, eles dizem: é iminente, vai desabar. Detalhe, aí muitos podem falar: pastor, mas se desabar, eles reconstroem. Hoje Jerusalém está sob o domínio de Israel. Israel judeu e islâmico, meu irmão, é a mesma coisa de misturar água com vinho. Você acha que judeu, depois que o Domo da Rocha cair, você acha que eles vão deixar construir de novo? Ou você acha que eles vão tomar e vão invadir, vão construir o templo deles? Vou dizer de novo: está rachado. Os engenheiros dizem: é questão de dias, vai cair. E mesmo assim, todos os anos, um monte de islâmico vai para lá. Milhões. Fala assim: é porque Jesus está voltando. Quem crê nisso dá glórias a Deus. Apocalipse capítulo de número 17, versículo 12. Diz assim: e os 10 chifres que vistes são 10 reis. Vou repetir. E os 10 chifres que vistes são 10 reis. Alguém sabe me dizer quantos países tem no mercado comum europeu hoje? 10. Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder dos reis por 1 hora, juntamente com a besta. Versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta.
sabe que hoje o presidente do mercado comum europeu, todos os anos ele troca de mandato? Mas o mercado já existe. Os 12 reinos já estão aqui, ó. Os 10 reinos já estão aqui. Só estão mudando. Uma hora vai cair no anticristo. Existir já existe. O intento do mundo hoje é unificar as nações. É o mercado global. Você consegue comprar aqui, você compra nos Estados Unidos. Mesma coisa. Mas eu tenho uma palavra para você aqui, para me encerrar essa mensagem. Eu quero que você abra comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 21, versículo 28. Para me encerrar. Jesus fala de tudo isso aqui que eu acabei de dizer. Mas ele termina com isso aqui, ó. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 28. Diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer. Vou repetir. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer. Olhai para cima, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Porque a vossa redenção está próxima. Pastor, eu não entendi. Quando tudo isso começar a acontecer, começa a olhar para cima e dizer: Jesus está voltando. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Se Ele merece, aplauda. Se coloca de pé neste momento. Eu quero orar por você agora. Eu quero determinar sobre a tua vida um milagre. Eu quero determinar sobre a tua casa a transformação. Coloque a mão sobre o teu coração. Meu intento, meu irmão, nessa noite não é passar medo em você. Meu intento nessa noite não é dizer que você está errado, não. É você dizer assim: se prepare, se prepare. Jesus está voltando, se prepare. Começa a buscar mais a Deus. Para de buscar tanto dinheiro. Dinheiro não vai te comprar passagem para entrar no céu. Dinheiro não vai te levar para o céu. Não, pastor, tem que comprar um carro novo. Eu também preciso comprar um carro novo. Estou lutando para comprar um carro novo. Mas, meu irmão, eu quero estar na leva que Jesus vem buscar. Carro pode ficar, casa pode ficar, o diabo, o inferno pode ficar, tudo aqui pode ficar, mas eu vou subir. Não entendo nessa noite é porque você se preocupa demais com as suas coisas, se preocupa demais com a sua vida. Não, eu tenho conta a pagar, eu tenho isso para fazer, meu irmão. Ah, meu irmão, vai chegar um dia, irmãos, que pessoas vão bater nessa porta. Ou não sei se nós estivermos aqui ainda ou em outra igreja. Vai bater nessa porta e não vai ter ninguém aqui mais. Vou chegar aqui, vai ter Bíblia aqui, meu irmão, mas não vai ter ninguém aqui mais. Eu não vou estar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu te pergunto, você quer ficar aqui abraçadinho com o anticristo? Você quer receber a marca dele? Porque os que ficarem vão ter que ser salvos pelo seu próprio sangue. Às vezes você se preocupa com o marido, preocupa com o dinheiro. Não, eu tenho que pagar as contas, namorar, casar, resolver. Aqui está dizendo que o povo não estava nem aí. Mas Jesus veio. Ah, meu irmão, eu não quero isso para você. Eu quero que quando Jesus vier, quando a trombeta tocar, você chega e fala: não, eu sou o primeiro da fila. Cheguei primeiro. Cheguei primeiro. Eu fui o primeiro a ouvir. Eu cheguei primeiro. Eu quero ver você lá na minha direita, eu quero ver você lá na minha esquerda. Meu irmão, um banquete celestial, vão ser 7 anos de festa. Aqui vão ser 7 anos de tribulação, mas lá no céu vai ser 7 anos de festa. 7 anos de festa. Aqui 7 anos de sofrimento, dor, choro, mas lá no céu 7 anos de festa. Jesus vai abraçar todo mundo. Eu quero conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Eu quero conhecer Moisés. Eu quero conhecer o céu. Eu quero conhecer o Todo-Poderoso. Eu te pergunto, você vai ficar aqui para conhecer o anticristo?
Não, pastor, porque eu tenho que comprar meu carro. Jesus volta semana que vem. Oxalá que esse culto não acabasse hoje. Ah, pastor, mas eu não casei ainda. Oxalá, meu irmão, que esse culto acabasse hoje. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito melhor lá no céu para mim. Muito melhor lá no céu para mim. Bem melhor, bem melhor, bem melhor. Coloca a mão sobre o teu coração agora neste momento. Help your children and don't let them fall by the side of the road, and teach them to love one another, that heaven might find a place in their hearts. 'Cause Jesus is love. He won't let you down, and I know He's forever in my heart. We've got to walk on through temptation, 'cause He's love, and His wisdom will be our helping hand. I know the truth, and His word will be our salvation. Lift up our hearts to be thankful and glad that Jesus is love. He won't let you down, and I know He's mine. Deep down in my soul, Jesus is love. Oh, yes, He won't let you down, and I know. Os sinais já se podem ver, Ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Tantas vezes você ouviu
sobre um Deus de grande amor. Que entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade em mim, pra salvar eu viver. Como estará quando enfim vier o fim? Ele irá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Sobre as nuvens eu já posso ver. Eu reconheço o meu mestre e seu olhar. Todo meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto. Estou liberto. Seguirá. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Ele virá. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar. Ele voltará.